Cristiano tem Covid aí na Dinamarca. E também Patrícia pergunta: se você estiver na Dinamarca, que tal contar como estão as coisas por aí durante a... Eu não vou falar essa próxima palavra porque eu não acho que é uma palavra boa a gente usar. Então, né, vamos começar desse início. As coisas na Dinamarca e as coisas na Alemanha, que são os dois países que eu me interessei mais nesse tempo sobre esse assunto. A Dinamarca e a Alemanha, né, fechou as fronteiras há 2 meses, foi em março, não sei exatamente que dia. E uma coisa interessante que eu vi na Dinamarca, na notícia, que eu segui todos os dias, né, naquele tempo, foi que o pessoal da organização estatual do Estado, né, dinamarquês de saúde, o chefe dessa organização de saúde da Dinamarca, ele falou no início, quando só tinha a doença na Itália e as pessoas já estavam ficando com medo e tudo, ele começou falando: não precisamos nos preocupar muito, essa doença não é muito grave. A gente não precisa ter muito medo disso e não precisamos fechar nosso país, por exemplo. Isso ele falou, e no dia seguinte, eu acho, veio a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, falou na TV que esse negócio é muito perigoso e a gente tem que nos proteger. E esse mesmo homem do negócio de saúde, ele voltou para trás e mudou a opinião dele, mas eu que gosto de olhar a linguagem corporal das pessoas, eu vi que ele não estava muito feliz em ter que seguir as palavras oficiais sobre esse assunto. Aí o país foi fechado. Na Alemanha foi a mesma coisa. Se você olha a Alemanha também, se você olha Angela Merkel, que é a chanceler, né, a presidente, sei lá como chama isso, né, a mulher que reina o país, ela também, o jeito que ela falou em várias entrevistas sobre esse assunto, parece que ela não está fazendo essas decisões, mas que parece que não tem outro jeito, que é a única opção para ela. E para essa primeira-ministra da Dinamarca também, parece que não tem outras opções. E em todos os outros países, menos Suécia e poucos outros países, parece que não tem outra opção, segundo os políticos. E foi feito esse lockdown, né, foi fechado os países, quase todos, inclusive o Brasil. Mesmo que tenha um presidente que tem outra opinião, né, sobre ele, talvez vou poder falar daqui a pouco, não sei. Mas, então, foi fechado tudo. E parece que não tem como evitar isso. Aí eu gosto de questionar as coisas. Eu penso, será que não tem outra opção mesmo? E tem especialistas, tem virólogos, tem epidemiologistas. Na Alemanha, por exemplo, gente profissional que trabalha com isso, que está falando ainda que não precisa ser dessa forma, que fechar os países, fechar as fronteiras, fechar todas essas empresas e tudo, não é preciso, porque essa doença não é tão grave como a mídia diz. Se você olha os números, eu não quero realmente falar muito disso, vocês podem buscar essas informações em outro lugar, ou talvez eu possa fazer um vídeo disso, se vocês acham importante. Os números realmente mostram que não é como a mídia fala. A mídia fala que é a peste da Idade Média que matou, não sei, 30% da população da Europa. Não é. Tem pesquisas na Alemanha, por exemplo, mostrando que a mortalidade dessa doença é por volta de 0,3%. 0,3% é bem pouco. Claro que não é bom que morra gente. E aí temos o senhor Bolsonaro, que fala como se a vida das pessoas não importasse. Aí temos um problema também, o jeito que ele falou. Mas, ao mesmo tempo, ele falando que essa situação, né, dessa doença não realmente precisa ser respondida com medidas tão drásticas. Nesse assunto, eu concordo com o senhor presidente do Brasil, mesmo que eu não concordo com quase nada além disso.
E então, né, o que aconteceu e que ainda está acontecendo na mídia da Alemanha, da Dinamarca, por exemplo, as pessoas que têm outra opinião, os especialistas que têm outra opinião, os economistas, os virólogos, não têm palavra nenhuma, não têm tempo nenhum de falar sobre esses assuntos. É como se não existisse nenhuma opinião alternativa ao lockdown, né? A esse negócio de fechar tudo e tratar desse assunto como se fosse a peste que mata 30% da população. Não é o caso, minha gente. Não é o caso. Se a gente olha a média de idade das pessoas que morreram na Alemanha, disso, por exemplo, foi feito pesquisas de novo, né? A média de idade de quem morre disso é a média de idade que quem morre naturalmente já. 80 e algo, sei lá. A média de idade das pessoas que morrem de Covid é a média de idade que quem já ia morrer, de qualquer jeito. Então, eu acho que não é justo a gente falar de tantos mil mortes e não colocar isso em um contexto. Por exemplo, uma morte de uma pessoa de 82 anos que talvez, provavelmente, não ia viver mais do que, no máximo, alguns anos, porque a pessoa já é velha, já é idosa e já tem várias doenças. Não, assim, comparar essa morte dessa pessoa com a morte de uma pessoa que morre de ebola na África, com 20 anos. Ou uma pessoa que morre de um acidente, que as pessoas nem falaram do número de gente que morre de acidente, nem falaram do número de pessoas que morrem de câncer, que morrem de diabetes, outras doenças que se pode evitar, mas que o sistema não faz nada para evitar. O sistema, de repente, escolheu esse assunto para fechar tudo e para não deixar ninguém se defender os direitos da população. Quando tem alguém falando contra, ele é barrado. Ele não tem como falar. E vídeos estão sendo apagados em algumas plataformas, que eu não vou mencionar o nome nesse caso, vídeos de gente que fala opiniões opostas à opinião oficial. E aí tem essa palavra ótima de teorias de conspirações, né? Ah, você acredita em teorias de conspirações? Cada vez que a pessoa aparece, muitas vezes pelo menos, que a pessoa fala de uma opinião diferente da oficial, tem gente atacando a pessoa com essa expressão. E aí, eu estou seguindo um canal, por exemplo, de um austríaco, que eu acho muito legal. Esse tempo, né, eu voltei a assistir muitas coisas em alemão, porque na Alemanha tem um movimento contra. Na Dinamarca não tem muito. As pessoas na Dinamarca parecem ser mais né, seguidores da opinião oficial, enquanto na Alemanha tem muita gente já criticando isso tudo. E então eu estou assistindo esse canal de um austríaco, que na Áustria se fala alemão, né? E né, foi legal para mim voltar para ouvir alemão de novo. Eu não estou muito dentro do alemão nos últimos anos, mas ele fala desses assuntos. E uma coisa que ele fala, ou na verdade uma palavra que ele usa, que eu achei legal, é a palavra Totschlagargument. Totschlagargument significa um argumento que mata, nesse caso, a discussão. Então, essa expressão que as pessoas jogam para quem tiver de outra opinião, essa expressão de você acredita em teoria de conspiração, mata a conversa, mata a discussão. E eu acho que matar a discussão é o mais perigoso que a gente pode fazer. Essa ideia de fake news tendo que ser escondidas da população porque são perigosas, eu acho esse conceito muito perigoso. Da gente não deixar a liberdade de expressão e não deixar as pessoas de opinião diferente se expressarem na mídia tradicional. Eu, né, já há anos percebi que a mídia tradicional não é o que ela parece ser, o que a gente gostaria que ela fosse, em todos os países. Eu não estou falando da Rede Globo. Eu fiz esse vídeo da Rede Globo há alguns anos. Não é só ela que eu estou falando que ela está fazendo esse tipo de coisa. São todas as mídias grandes dos países do primeiro mundo, da Europa, que pegam as notícias das mesmas agências de jornalismo.
Os jornalistas na Dinamarca, por exemplo, não fazem mais o dever de casa, não trabalham mais. Não fazem mais trabalho investigativo. Aí tem aqui no Brasil, por exemplo, não sei se vocês conhecem uma pessoa aqui também, eu tô seguindo bastante, né, eu tô no Brasil, eu nem falei ainda, tô no Brasil, não tô na Dinamarca. Tô no Brasil, tô na Bahia, junto com meu filho tá na Bahia, eu tô na Bahia. Não tem outro jeito. E, não sei se vocês conhecem, mas tem um homem que se chama Pepe Escobar, que é um jornalista investigativo. Eu recomendo vocês a buscarem entrevistas com ele, que tem entrevistas em português e em inglês. Ele mora na Tailândia, mas ele mora fora do Brasil há 20 anos, algo assim. Falando de geopolítica, ele também fala desse assunto. Eu acho que quem não conhece ele deve assisti-lo e ver, pensar sobre o que ele está falando e ver se talvez ele tenha algumas verdades. Pepe Escobar é uma pessoa que eu acho que está fazendo um trabalho importante. E muitos jornalistas do mundo atual, em todos os países, não estão fazendo mais esse trabalho. Às vezes porque elas não têm o direito de falar qualquer coisa, porque a mídia, né, as mídias têm regras e tem que seguir a opinião oficial. Então estamos nesse mundo. E aí é importante a gente questionar. Eu vou fazer mais vídeos sobre a ideia de questionar. Eu acho que questionar é tão importante, a gente sermos mais céticos e não simplesmente seguir. Não gastar nosso tempo assistindo Netflix ou qualquer coisa, né, como eu sempre sou. E não pensar mais. Aceitar todas as informações como verdade, não. Questionar. Tentar se defender das opiniões que a gente não acredita. Opiniões, por exemplo, nesse caso do Covid, de medo, que tá tudo sobre o medo. Aí as pessoas andam na rua com máscara. A máscara faz o quê? Ela dá medo. Os políticos na Alemanha, na Áustria, em outros países, falaram no início que a máscara não faz nenhum efeito contra a doença. Não faz nenhum efeito. Mesmo assim, na Alemanha, na Áustria, no Brasil, em alguns lugares, é obrigatório usar essa máscara. Por quê? Eu me pergunto por quê. A não ser que é para colocar mais medo na população. Não sei se isso é uma coisa que os políticos estão fazendo de propósito ou se é por acaso. Não sei. Não vou insinuar nada aqui. Mas vamos se defender do medo. Vamos não consumir esse tipo de notícia, porque a frequência de informações quando a gente escuta uma coisa muitas vezes, Covid é perigoso, você vai morrer. Não deixe seus filhos brincarem com os avós deles. Os filhos vão matar os avós. Ah, não. Medo. E eu não digo que essa doença não existe. Não achem isso, por favor. Ela existe e morre gente. Com certeza. Morre gente disso. Mas, ao mesmo tempo, as repercussões econômicas por causa do lockdown aqui no Brasil, por exemplo, vão ser mais graves, né? Daqui a pouco, talvez não vai chegar mais esse dinheiro para o povo que o governo está dando. E se continuar essa situação de não ter trabalho, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu pergunto a vocês. Estamos no caminho certo ou não? Realmente, essa doença, esse austríaco que estou seguindo, ele falou de uma alegoria bem interessante. Ele fala que quando você aprende a andar de carro, né? Você tira a carteira, você aprende que se você anda no mato e tem um bicho na sua frente, você não vai desviar o carro, porque aí você pode bater no carro que vem do outro lado da rua, ou você pode bater na árvore e morrer, né? Você segura o volante e continua. E muitas vezes você vai destruir seu carro, mas você não vai morrer. E aí, se isso for um veado, o bicho for um veado ou um alce, acho que chama moose em inglês, acho que chama alce em português, um bichão, né, desses, você realmente segura firme e você, se Deus quiser, não vai morrer. Mas se o animal na sua frente for um gato, um coelho, você vai desviar? Ou você vai andar reto em cima dele? Então,
nesse caso, né, esse austríaco, eu posso colocar o link do canal dele, se alguém de vocês fala alemão, para ver. Ele fala, o que a gente está fazendo nesse momento? Será que a gente está desviando por causa do gato? E está colocando em risco toda a nossa vida? Então, gente, vamos ficar ligados. Esse foi meu vídeo de hoje. Escrevem o que vocês acham desses assuntos. Vamos tentar não se chamar de coisas, né? Vamos tentar discutir como gente adulta. Vamos manter uma discussão com todo mundo. Vamos não chegar nesse ponto como estava, por exemplo, nas eleições, né, daqui do Brasil, com os petistas contra os bolsominions, né, onde os dois campos se odiaram e se chamaram de coisas o tempo todo e não tinha conversa nenhuma. Qualquer pessoa, mesmo que a pessoa geralmente tenha opiniões bem diferentes das suas, qualquer pessoa ainda pode ter algumas verdades também. Então vamos discutir, vamos tentar ser gente, ok? Valeu, gente. Dá um like e nos vemos. Até breve. Tchau.